por um casamento, eu já tinha dele, mas o nome dele era Carlos, não consigo lembrar agora o nome dele. Um irmão que dedicou sua vida na comunicação e eu quero fazer aqui, uma homenagem a ele. Passou por muitas provas, infelizmente pesou mais a palavra da esposa contra ele e ele foi muito perseguido, a rádio. O pai dele foi um missionário na África, inclusive, viu? Vocês conversaram depois sobre essa história, muito bonito. Ele queria lançar livro, alguma coisa assim, mas ele não teve tempo. Ele teve um derrame muito forte, né? No segundo casamento, ainda meio fora do contexto da igreja, ele então faleceu. Mas foi através dele que eu e uma amiga lá do Rio Grande do Sul, uma psicopedagoga, que hoje é terapeuta familiar também, cuida de crianças, etc., conheceu esse grupo, né? Que tem sido uma bênção. A partir de então eu levei alguns amigos também, médicos, ortomoleculares, terapeutas naturais, para esse grupo pessoal do Sul. E se eu continuasse lá, provavelmente eu ia fazer um movimento forte para termos, uma mini associação só dos terapeutas lá da cidade. Então, eu conheci esse grupo praticamente às vésperas do lançamento oficial dessa questão de terapias naturais. E é graças a esse despertar, que eu comecei a ter depois de anos na área de alimentação saudável, que a minha mãe sempre foi muito dedicada. Hoje ela tem 80 anos, não se formou na faculdade, mas tem um domínio maravilhoso, cuidou muito bem sempre da nossa alimentação. E então essa cultura, da nossa igreja, de nós termos estilo de vida, a nossa luz menor, que é o espírito de profecia, todos nós poderíamos ter o mesmo nível de saúde, o mesmo nível de qualidade de vida, o mesmo nível de longevidade. Mas infelizmente a mensagem ela deixa, muitos ficam só na teoria e não levam à prática. Então esse é um grande problema, e ao mesmo tempo um grande desafio para os terapeutas naturais. Eu ainda não sou terapeuta natural, não estou aqui como tal, mas conheci a Fátima nesse grupo, que nós temos trocado bastante informações e conteúdos. E a gente sabe que é um trabalho muito formiguinha, porque realmente, assim como Jesus, ele veio para os seus e os seus não receberam. E um dos pontos que eu quero abordar aqui realmente é o que Deus tem tocado muito forte no meu coração sobre esse tema rejeição. E eu acredito em vocês, não é só nessa fase difícil da vida, da terceira idade. Tenho em casa meu pai, que é um demente senil já, infelizmente. No passado ele teve uma doença chamada cisticircose, que é aquela doença do bichinho da carne de porco, que se instala, que se aloja no cérebro. Mas ele foi um grande vencedor, ele correu comigo, e um dos versos, gostaria que algum irmão da igreja lesse daqui a pouquinho, o verso que realmente tem tocado no meu coração para levar adiante esse assunto que é da questão da mente, do domínio próprio, tem tudo a ver com os frutos do Espírito. E o meu pai, como eu ia dizendo, ele teve esse problema, então ele teve limitação mental desde muito cedo na vida. E foi no colégio do IACS, lá onde nós estávamos morando, que a minha mãe conheceu ele no internato. E naquela época ele já demonstrava dificuldades nesse sentido, porque ele tinha aquelas convulsões, Então ele era epiléptico, a palavra, Mas Deus curou ele por um período de tempo, exatamente quando esse bichinho, da carne do corpo, ficou calcificado no cérebro. Então acreditamos que tem amor de Deus, sim, e que ele só não teve uma vida pior, após esse episódio da calcificação desse bicho do porco no seu cérebro, porque Deus permitiu que esse animalzinho, maléfico, pudesse ficar calcificado no cérebro.
Então, a partir dali, poucos anos, acho que meses antes deles casarem, aconteceu isso e ele teve uma vida normal a partir daquele momento. Então, Deus opera, né? Quando Deus tem um propósito, Ele opera. E hoje, a minha mãe tem cuidado dele, eu também, né, tenho procurado ajudar quando eu estou aqui. E agora o projeto é nós irmos para o Espírito Santo, todos nós, para que a família, né, que sobrou dela, né, que sou eu sou a filha mais velha e o meu irmão que está no Rio Grande do Sul, com a minha filha que trabalha na associação lá adventista e o meu sobrinho, ambos da área de saúde, não vão vir para cá naturalmente, nem irão para outro lugar, mas Deus sabe o que é melhor. E foi nessa experiência de vida, de muda daqui, muda de lá, que eu conheci uma ferramenta muito importante, que traz para mim hoje uma bagagem que muito poucas pessoas vão ter esse privilégio. Eu diria que muito poucas, quase nenhuma, porque Deus me permitiu trabalhar durante 2 meses intensamente com uma analista comportamental cristã. Ela não é adventista, mas a irmã dela é adventista. Ela conhece bastante. Rashida, você pode me alcançar o livro? Eu esqueci de pegar ali. Os 2 livros eu vou pôr aqui. E Mente, Caráter e Personalidade de Ellen White falam muito sobre esse tema. Para minha surpresa, eu já li vários livros de Espírito de Profecia desde que eu sou adolescente. E isso hoje vocês sabem que não é comum, né? O Espírito de Profecia é um assunto que não é mais tão relevante. E esse livro aqui foi um dos achados. Minha avó faleceu com 99 anos por um deslocamento apenas de artrose, né? Tinha muitos bons livros e esse livro aqui é uma confirmação do que eu estou falando para vocês, que o ramo do autoconhecimento é um ramo muito importante para os nossos dias, porque traz à luz algo que muitos não estão despertos, que é a questão do nosso cérebro, das nossas memórias, dos nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que a gente externaliza, né, no dia a dia. Vamos orar? Antes de lermos a palavra, vamos orar. Querido Pai, Senhor, nós te pedimos que agora o Teu Santo Espírito fale através de nós. Que não seja nós, Senhor. Nos preparamos, temos muitos assuntos importantes dentro da mesma ótica, mas que o Senhor, que conhece a cada um aqui, sabe o que precisa ouvir e o que mais precisamos abordar para que eles possam se sentir tocados, a despertarem a sua consciência para um novo momento, uma nova fase na sua jornada cristã. Que Deus abençoe a cada um deles agora. Usa-me para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o autoconhecimento é uma confirmação. Então, eu estava em dúvida, né, se eu deveria falar sobre esse assunto nas igrejas por onde eu for. Mas aí, então, eu encontrei esse livro, Escolha Certa. Aprenda a transformar suas crenças automáticas em pensamentos saudáveis e racionais. Uma psicóloga, uma psicanalista, né, cristã. Esse livro é da Graciela Pérez Martins. Ela, em todos os seus capítulos, ela já começa com abordagens do Espírito de Profecia. Esse livro, né, que eu estou falando aqui, Mente, Caráter e Personalidade. Quanto tempo eu tenho, Fátima? Quanto tempo eu tenho? Você sabe. Palavra com você e com ela. Não, mas o total com o nosso tempo. É 1 hora, depois a gente Uma vai hora? descer pro chá. Tá joia. Eu não quero passar desse ponto. E, então, para confirmar isso, né, Ellen White fala muito sobre temperamentos, né, sobre nossas emoções. Inclusive, a Casa Publicadora lançou faz pouco tempo um mini livrinho bem fininho ali, só falando sobre as emoções. E então vamos agora abrir a Bíblia, apenas um verso para que ele possa preparar o nosso espírito, né, para a continuidade desse assunto. 1 Coríntios 9, versículo 24.
O irmão mais velho aqui. Quem é o irmão mais velho aqui presente? Quem é o irmão mais de idade aqui? Irmão João. Então o irmão João pode ler para nós 1 Coríntios 9, 24. Você não levou muito bom, né? Será que eu sou mais velho que tudo? Sim, amém. 1 Coríntios 9, versículo 24. Espera aí. Vamos lá. Ninguém busque o proveito próprio. 24, né? Aí, vamos ver. 10. Não sabeis vós que o vosso corpo é o não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corre de tal maneira que alcance o prêmio. Todo aquele que luta de todos se abate E tudo aqui. Tudo se abate. Abstém. de todo aquele que luta de tudo se abate. Ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Meio devagar, mas chega. Tá tudo tranquilo, ninguém tá com pressa. É o seu dia, João. É o nosso dia, né? Eu estava falando, né, que meu pai já foi um corredor, corria comigo 10, 15, 20 quilômetros, a gente saía de uma cidade e ia para outra no Rio Grande do Sul. E eu agradeço a Deus, eu chorei muitos dias, porque eu tive que ir para lá, embora. E aí é uma outra longa história. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele tinha um plano especial. Ele queria me mostrar que a vida é muito além daquilo que eu estava vendo. Dinheiro, fama, carreira, negócios, etc. Desde adolescente eu já tive um olhar muito voltado para corporativo, né? Hoje eu sou headhunter da minha própria empresa, administro uma agência de negócios digitais que eu fiz há 10 anos atrás, uma parceria em home office já no Sul. E isso também tinha um cunho evangelístico muito importante, já tendo em vista os dias que nós vamos ter que estar fora do sistema. Isso é assunto muito importante também, mas por um outro contexto. Então, lá eu tive grandes experiências, mas em especial a principal com Deus. Então, essa aqui, né? Passei a cuidar mais da minha saúde, mesmo trabalhando na obra por um pouco de tempo. Eu trabalhei no restaurante. Não sabeis vós que correm no estádio, correm para levar o prêmio, não é? O foco é o 25, né? Todo atleta em tudo se domina. Nós somos ou não somos atletas de Cristo? Somos. Mas infelizmente, agimos como se não fôssemos muitas vezes.
E esse verso tem me acompanhado. Eu corri aqui em São Paulo, minha primeira corrida de rua, 10 quilômetros, no combate ao câncer de intestino, câncer de mama, e eu corri com esse pensamento, com esse verso. E a partir dali eu falei, todas as vezes que eu for falar alguma coisa, onde eu for, até mesmo quando eu estou correndo lá no NASP, nesse período que eu estou aqui, que eu voltei de Guarapari, com os meus pais, eu tenho meditado nesse verso. E esse verso tem me ajudado muito. É quase uma oração de matinal, quando eu vou fazer minha corrida, meu Cooper. Por que é tão importante refletirmos sobre nós nos dominarmos? Porque os frutos do Espírito, em Gálatas, acho que é 9:23, me corrijam aí, os frutos do Espírito, um dos frutos é o domínio próprio. Mas, mesmo que existam pessoas que não creem na palavra, infelizmente, e eu posso falar isso com muita propriedade, homens em geral, fora da nossa igreja, têm tido um comportamento mais alinhado com o que se chama alinhado com o céu. Eu sou fundadora do grupo de solteiros, viúvos e divorciados no Instagram, Singles SB, e sou também fundadora de um outro grupo, Amizade e Namoro Adventista, no Instagram. Como social media, pegamos bastante, né? Acompanhamos muitos relacionamentos e tantas outras coisas, além do contexto pessoal. E a gente acompanhou ali também, agora recentemente, alguns casamentos, né? E histórias, experiências das mais variadas e difíceis também. Então, a gente pode avaliar exatamente isso. Infelizmente, na nossa igreja, o comportamento de adultos mais idosos, não posso avaliar, mas de homens em geral, infelizmente, tem se afastado muito longe do que se chama frutos do Espírito. E especialmente falando de domínio próprio. Mas eu não ia falar sobre isso exatamente, né? Não queria falar só sobre isso, mas isso é um gancho para se trabalhar o contexto das emoções. Nosso amigo lá pode colocar agora. Quantos de vocês leram este livro? Tem 2 mãos levantadas numa pessoa só ali. Aqui tem mais uma. Fizemos uma roda de conversa aqui com esse livro. Amém. Maravilhoso. Então eu acho que eu vim reforçar. Distribuímos mais de 200 desse livro no X% no final da semana. X% agora recentemente. Maravilha. É porque esse aqui não é desse ano, né? Esse aqui já... Fora o grande conflito e o outro, como que é o nome do azulzinho? Regresso? Mas por que é tão importante, né, gente? Porque isso aqui é para nós. Vamos distribuir 200 milhões, que sejam 200, 300. Mas é nós, gente, é para nós. A mensagem que Deus tem para o mundo também é para nós. Porque se a gente não praticar, como é que nós vamos mostrar a diferença? O que o mundo precisa ver é a prática, é a diferença. Então, vou aguardar o nosso amigo colocar lá, que eu separei ali, né, alguns trechinhos, especialmente a página 5 ali, nessa questão das emoções. Por quê? Vamos sempre lembrar ali, né? Vamos repetir? Mas o atleta em tudo se domina. Como nós vamos dominar os nossos pensamentos? Como nós vamos ter domínio sobre os nossos pensamentos se nós estamos vivendo no automático? Aprenda a transformar suas crenças automáticas em pensamentos saudáveis. Aí que entra, gente, a questão do autoconhecimento. Então, aqui é uma escritora cristã falando de autoconhecimento e citando capítulo a capítulo, texto por texto, experiência por experiência de consultório que ela teve como psicanalista, o espírito de profecia, mente, caráter, personalidade. Então, vou apenas compartilhar aqui, antes de eu entrar no outro tema. É uma lei da mente que esta se contrai ou se dilata em proporção àquilo com que se familiariza.
Por isso que hoje os cientistas dizem que o ambiente que nós estamos molda a nossa vivência, as nossas experiências, porque ele é muito importante. Por isso que nós temos que, como cristãos, evitarmos certos ambientes. A menos que se ocupe vigorosa e persistentemente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais certamente se retrairão, perdendo sua capacidade de compreender os profundos significados da palavra de Deus. Esse trechinho do livro Mente, Caráter e Personalidade confirma a teoria da aprendizagem social. O que é uma lei da mente? É uma norma de funcionamento. Nosso cérebro segue leis de funcionamento muitas vezes desconhecidas. No decorrer do desenvolvimento humano, vamos estruturando os nossos pensamentos a partir de crenças familiares, culturais, muitas vezes não saudáveis e outras saudáveis. E aqui, criam memórias que o coração guarda para sempre. Infelizmente, criam memórias também tristes. E o autoconhecimento fez com que eu quebrasse pelo menos 4 padrões comportamentais duvidosos na minha vida. Primeiro, é super ainda tabu na nossa igreja. Só é geralmente falado, Fátima, em agosto, quebrando o silêncio. Eu vou quebrar o silêncio aqui agora. E o protocolo também. Eu fui abusada quando eu era criança, aos 6 anos de idade. E o que isso trouxe de problemas e dificuldades emocionais na minha vida? Só Deus, que me conhece, sabe, no profundo do meu coração e da minha vida. E não sou só eu. Eu conheci pelo menos 4 amigas, colegas de trabalho, vizinhas no Rio Grande do Sul, que passaram pela mesma situação. E isso é uma realidade que não se fala, que se abafa e que não se trabalha o que vem depois, que é os traumas. Traumas podem impedir você de ser um cristão autêntico. E eu falo isso hoje como uma pessoa que foi curada pelo Senhor e através do autoconhecimento. Amém. Não apenas desse trauma, mas de outros padrões comportamentais que vinham destruindo a minha vida, a minha carreira, os meus relacionamentos familiares, inclusive. Os traumas, as emoções, as memórias negativas, aquelas que ficaram lá no fundo da alma, que é só Jesus que conhece, Ele pode operar grandes maravilhas na nossa vida, mas Ele não pode fazer a nossa parte. E a nossa parte é buscar ajuda, buscar apoio, buscar recursos. Através da reflexão, do reconhecimento das nossas verdadeiras emoções, é que o Espírito Santo pode atuar e trabalhar na nossa vida. Deus precisou usar uma pessoa do mundo para corrigir erros e situações, memórias negativas que estavam acabando com a minha vida e impedindo que eu saísse desse nível para este outro aqui na santificação. Eu tenho 48 anos, mas eu tenho que deixar isso para vocês. É nas emoções que Satanás trabalha na nossa vida. As nossas próprias emoções deturpadas, confusas, ali é que mora o perigo. Nós, como igreja, somos muito preparados para abordar a nossa responsabilidade pessoal de um outro ponto de vista, que é as tentações do inimigo. Mas o inimigo é um outro ser. Eu sou o ser que se comunica com o Pai.
E é essa comunicação que faz a diferença na vida do cristão e de todas as pessoas, mas especialmente falando do cristão. E estamos completamente errados quando, ao invés de nos conectarmos com a fonte, ao invés de abraçarmos o poder do Espírito Santo na nossa vida para romper com barreiras, somos tentados a pensar: Satanás, tentações. O nosso foco não deve ser o outro. Esse é o principal erro que nós cometemos como seres humanos da infância. O que a minha mãe vai pensar? O que meu amiguinho vai pensar? O que meu colega vai pensar? O que o pastor vai pensar? O que a irmã da frente da minha casa vai pensar? Onde está você nesse momento? E quanto mais avançado em idade nós somos, mais difícil é corrigir esses pensamentos, essas crenças automáticas, erradas, que muitos de nós, e eu me coloco no lugar dos senhores mais velhos e idosos, maduros, infelizmente não tiveram uma palavra de reforço positivo, muitas vezes no lar do filho, da mãe, do irmão da igreja, do pastor, para entenderem que o caminho, ou melhor, a visão é outra. Não é o outro, não é o diabo. Sou eu. Eu e Deus. Então, não podemos responsabilizar os outros pelas nossas frustrações. Não podemos responsabilizar os outros por problemas que nós tivemos lá no passado. E muitas vezes não reconhecer as emoções no ponto de vista real nos torna dependentes emocionais. Eu fui desperta para isso simultaneamente a esse processo, mas é isso sim foi Deus que começou realmente a trabalhar comigo, a me mostrar que nós temos que ter essa coerência em não projetar nos outros o que está lá dentro de nós, que só o Pai conhece e entende. É onde entra a nossa responsabilidade pessoal, é onde entra a nossa responsabilidade entre nós e Deus. Pode colocar na página 5, amigo. Pode pôr na página 5. As emoções, está lá bem pequenininho, né? Não sei se você pode ampliar ali aquele... Você consegue? Menino, como é que é o nome dele? Aumentar aquele versinho ali, as emoções. Em destaque ali o parágrafo. As emoções dão significado e relevância à vida. São as cores com as quais pincelamos as mais diversas experiências. Por isso, gente, a capital do nosso corpo é o... Onde é que Deus se comunica conosco? Então, gente, como Deus vai se comunicar conosco se a nossa mente está entupida de informações, tragédia, notícia ruim, o que mais? Decepções, angústia, ansiedade, é uma lista infinita. Ali tem o quadrinho das emoções mais embaixo. Depois do pacote de muitas emoções, mais para baixo um pouquinho, existem as principais emoções são raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa e alegria. Aqui, reforçando. Mas tem as outras também, né? Desprezo, que eu falei para vocês, a rejeição, né? Ciúme, inveja, vergonha, curiosidade, alívio, diversão, gratidão,
compaixão, inspiração, perdão, serenidade e esperança. Quero fazer um pequeno senão aqui, né? Uma pausa, né? No sábado que eu conheci a Rashida, evangelista. Quantos conhecem Fernando Lux? Alguém conhece o Fernando Lux aqui? Não? É alguém que não é um pastor, mas era um grande investidor, ainda é, se eu não me engano. Trabalha no ramo dos negócios, né? Investimentos, grandes ações, etc. Foi chamado por Deus para conhecer mais a fundo essa questão da saúde física e mental e emocional. E ele fala sobre 7 chaves para a liberdade emocional. Deus nos deu liberdade, mas nós, em geral, a maioria, tem vivido como escravo das suas próprias emoções. Baixa autoestima, memórias, não, nem sempre, né? Aquelas que o coração gosta e se alegra, e tantas outras emoções negativas. Temos 2 tipos de estresse: o estresse positivo e o negativo. Nós precisamos aprender a administrar nossas emoções e, o mais importante, reconhecê-las. Então, muito sofrimento da humanidade é em função de emoções não reconhecidas, não identificadas corretamente. Não é ofício do inimigo. É um ingerenciamento, é uma falta de gerenciamento das emoções de cada um de nós. Infelizmente, né, muitos lá atrás, a cultura da educação emocional, cultural, comportamental era uma anomalia, né? Não era uma realidade. E muitas pessoas hoje, na terceira idade, até um pouco antes, né, como na minha idade, por exemplo, carregaram fardos muito pesados, por não entenderem isso, por se sentirem oprimidas com críticas, com cobranças, que Jesus não faz, que Deus não faz sobre nós, porque Ele nos entende, Ele compreende o nosso coração, as nossas dores, os nossos anseios, as nossas angústias. Ele compreende. E eu não devo esperar que os outros me compreendam como Deus, que me conhece no fundo, no profundo da nossa alma. O medo é um mecanismo de alerta para perigos à vida. A lista de emoções é muito grande. Então, reconhecê-las é um principal ponto. E não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Então, solidão, baixa autoestima são indícios de que você não está olhando para você como Deus olha, com valor, com gratidão. E eu louvo a Deus porque eu ouvi essas palavras. E um dos pontos que mais afetaram a minha vida foi rejeição. Esse foi o meu diagnóstico comportamental no processo do autoconhecimento. E aí você não entende, né? Como pode, né? Porque eu sempre fui muito comunicativo. Mas a comunicação, ela precisa ter também uma medida correta, para que ela seja assertiva. Não é tudo que eu sinto, não é no momento que eu quero falar, expressar. Acontece que a maioria das pessoas cresceram numa educação muito rígida. E não existe liberdade emocional onde existe muita rigidez. Não podemos culpar os nossos pais, os nossos avós.
Mas nós podemos ter essa consciência de que Jesus, ele quer aliviar as nossas falhas. E não negar a negativa, negar as verdadeiras emoções é o que torna as pessoas iludidas quanto à sua saúde e sanidade mental. O psiquiatra dá um remédio, mas você tem a solução. Trabalhar essas emoções, saber compartilhar, saber expressá-las, é o trancar aqui dentro que causa ansiedade, angústia, depressão. Não é necessário. Como que nós nascemos? Com alguém do lado? Salvo os gêmeos, né? Nós nascemos sozinhos. Nós nascemos sozinhos. Precisamos experimentar a presença de Deus sozinhos. Precisamos nos fortalecer, buscar conhecer mais a Deus e a nós mesmos, sozinhos. Não é o olhar do outro, não é o medo do outro, do inimigo. Não é isso que deve nortear a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. O estresse é causado por um círculo vicioso de demandas emocionais no qual a mente não suporta a pressão. E, gente, é uma técnica muito fácil. Esvaziamento. O nosso corpo, e eu fiz um curso de modulação intestinal, né? A Fátima sabe, para a prevenção do câncer de intestino. A gente sabe que os outros órgãos a gente pode tomar muita água, limpar, desintoxicar, sangue, sucos, jejum. Jejum? Alguém aqui faz jejum? Quem não faz não sabe o que está perdendo. E essa modulação intestinal preventiva do câncer, gente, é muito mais do que isso. Através da desbaratização, da desintoxicação, quem quiser depois mais informações sobre o programa, eu posso passar, pode pegar, me seguir lá no Instagram. O ano que vem eu devo trabalhar mais forte com isso, de forma também evangelística. Eu descobri, na prática, o que é trabalhar com a saúde mental. Alguém já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Sim, na verdade não é. É o primeiro. Por quê, gente? Porque nosso cérebro não permite essa desintoxicação no local, de forma física, somente no contexto emocional. E aqui está uma dica. Quantos aqui já ouviram falar em meditação? Alguém aqui já fez? Levanta a mão. Meditação? Como que o senhor fez? Como que o senhor faz a sua meditação? Gente, eu não estou falando de meditação espiritual. Eu estou falando de meditação que coloca você em contato com você mesmo. Não exatamente isso, não se assustem. Eu não estou trazendo filosofia alternativa espiritualista aqui, não. Estou trazendo um remédio que cura qualquer doença. Assim como Deus deixou nas plantas, nos alimentos, a cura da natureza, Ele deixou também aqui a nossa mente para o domínio próprio, né? Eu tomei, pelo menos por 10 anos, estabilizador de humor. Essa é a primeira igreja que vai ouvir esse meu testemunho. Eu não tomo mais nada.
E eu sou tão feliz quanto eu nunca fui na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi o meu valor. Porque eu aprendi como cuidar da minha mente. E vocês também podem. Vocês não vão precisar ficar 60 dias ouvindo um monte de coisa, como eu precisei. Basta vocês entenderem a importância do esvaziamento. Se eu colocar mais água aqui, irmão, você que lê a meditação, falou para mim da meditação, vai acontecer o quê? Vai transbordar. E é isso que está acontecendo, gente. As emoções negativas, a falta de consciência sobre o seu próprio gerenciamento emocional, mental, além do físico, claro, é que está levando as pessoas a adoecerem. Burnout, estresse, depressão, fadiga mental. Por quê? Porque a maioria das, agora especialmente falando para as mulheres, mas os homens também entram nessa, colocam como prioridade os... Quantos casamentos já terminaram porque colocaram a prioridade nos filhos? Quantas mulheres perderam sua autoestima, seu valor próprio, olhando demais para os outros e não cuidando de si mesmas? Quantos vocês conhecem já? Conhece alguém? Por acaso vocês conhecem alguém? Eu estou falando alguma irrealidade? Então, gente, Deus não quer que nós sejamos como Maria. Quem era aquela que ficou aos pés de Jesus? Não é plano de Deus que as mulheres sejam como Marta. A saúde está ao nosso alcance. Não é só comida. Meu reino não é só comida, nem. Mas a gente sempre pensa só no espiritual, né? Mas não, gente. É a nossa mente. É onde Deus trabalha conosco. Os excessos. Se você quer subir, como eu estou subindo pela graça de Deus, amém. Desde o ano passado, quando eu comecei a falar sobre santificação nas minhas redes sociais, eu passei a ser provada até o fogo. Porque não é um assunto muito fácil de falar. Quando não se vive. Quando não se tem coragem. Quando não se entende. Ou quando não se é chamado para isso. Mas ninguém virá a Deus se não passar pelo processo da santificação. E são os excessos. Excessos. No comer, no beber, no ler, no ver, no querer ter, no ouvir. Excessos. 7 sentidos. Excesso braçal, excesso mental, excesso. Que diferença os cristãos adventistas do 7º dia farão na terra se continuarem vivendo uma vida como o mundo vive? Cheia de excessos. É o momento, gente. É o momento. Então o autoconhecimento, ele traz o despertar dessa consciência de que nós podemos viver de forma mais elevada, mais consciente, digna de sermos chamados cristãos, mais conectado com a fonte, com Deus, com o Espírito Santo, nos tornando mais instrumentos de paz, de amor, de alegria, de bondade, de misericórdia, se nós sentirmos e vivermos isso em essência, como Deus quer, como Deus planejou, uma vida e saúde plena.
Pode soltar música. E eu podia falar muito mais coisas, mas, gente, meditação. 15, 20 minutos. Não é encher, é esvaziar. Vamos tirar. Talvez a gente possa não estar entendendo tudo isso, como é a forma. Vamos fazer. E a gente faz com o Ifu, a gente Vamos fazer. dá emalada aqui, você não... Mas antes de fazermos, que daí já entra, né, a Rashida, eu vou louvar a Deus com essa música, porque a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu entendi que não era só porque eu ajudei a minha mãe no Ministério da Saúde por 1, 2 anos, né? Ajudei sempre nessa parte de comunicação e eu fazia mídias sociais também, né? Um pouco, e a gente falava muito, né? Hashtag vida e saúde plena, vida e saúde plena, vida e saúde plena, e agora o Lux tem mostrado o que é saúde plena. Liberdade emocional. Não é só comida, não é só bebida, não é só conduta moral, sexual. Não. Libertar o ser aprisionado das emoções e das memórias negativas. Isso vocês podem, todos nós podemos. O Espírito Santo trabalha, nos conscientiza do pecado, da justiça. Mas o que nós vamos fazer com essa consciência do Espírito Santo agindo na nossa vida é que vai fazer com que nós saiamos da mediocridade, da medianidade, para nos tornarmos excelência aos olhos de Deus, como Daniel e seus amigos. Lembram da história? Eles brilharam na Babilônia, eles foram provados pelo fogo, e nós também vamos ser provados, se nós quisermos. Se nós quisermos dar um passo na contramão, como nós estamos aqui refletindo como fazer isso, nós vamos ser provados também. Mas o mais importante, nós seremos aprovados. E mais do que isso, nós seremos felizes, plenamente felizes, saudáveis e felizes. Cortar excessos é difícil, tudo bem, é um processo. Agora, para se esvaziar, usar a meditação como um terapeuta natural, né? Um terapêutico em casa, a qualquer momento, a qualquer dia, qualquer momento, de preferência com frequência, né? Dia sim, dia não, 10, 15 minutos, meia hora. Então, depois do louvor, a gente vai fazer isso. E aí a Rashida já vai aproveitar que vocês estão zen, calmos, né? E vai dar as dicas dela para finalizar. Só um pouquinho, volta, que eu não peguei a letra aqui, eu esqueci de pegar o celular. Pode colocar com a letra ali, será que você consegue? Não, né? Daí vai pôr a música. Pode pôr também, não tem problema, eu canto junto com ela, não tem problema.
Deus possa curar, irmão, a dor, a ferida que ficou no seu coração nos últimos anos, nas últimas experiências difíceis, duvidosas, angústia, estresse. Jesus quer dar cura para nós. E em nome dele, eu peço que ele cure o seu coração nessa tarde. Eu não conheço a sua vida, mas ele conhece e ele pode. Vamos fechar os olhos, como se fôssemos orar, mas não vamos orar. Relaxe, feche os olhos. O que você vê agora? O que você consegue ver com os olhos fechados? Está claro ou está escuro? Isso varia muito, né? Do grau de fechar os olhos, fechar, acirrar. Mas é esse o processo, gente. Fechar os olhos. Procurar silenciar a voz do coração, a voz da mente. Apenas olhando nada. Você para, você pausa. Você se desconecta do mundo externo para se conectar com o seu interior, com a sua essência. Não vou falar algo, com a sua essência. Quem você é? Você, corpo, mente e espírito. Esse é o momento seu. Não é o momento teu com Deus, é o seu momento. É o momento que você vai respirar, conforme você se sentir à vontade. Você não vai ouvir a voz de ninguém, nem a minha. Você vai simplesmente fechar os olhos e se conectar com você. Perceber você. Perceber que você tem alma, que você tem mente, que você pode ter mais domínio sobre a sua vida. Que Deus deixou você capaz para isso. Ninguém mais vai fazer interferência entre a sua comunicação com você mesmo, intracomunicação, a sua comunicação com Deus. Ninguém pode nesse momento, só você. No seu quarto, na sala, 3 da manhã, 4, não precisa ser madrugada. Não é uma oração de vigília com Deus. É um momento seu que você levanta, primeira coisa do dia, ou mesmo a última do dia, que prepara o seu sono, que te alivia, que te relaxa, que te dá uma sensação única, que só você pode experimentar, de retorno a você mesmo, de tranquilidade. Você não está em frente a uma cachoeira, você não está na praia, você não está no céu ainda, mas você está aprendendo a passar mais tempo com você mesmo, desconectado do mundo, do que te oprime, do que te aflige, de alguém que não contribui para o seu bem-estar e a sua saúde mental e emocional, que não tem contribuído nos últimos tempos. Seja um filho, seja um marido, suas críticas ferozes, vorazes, seja uma mãe narcisista. A liberdade de consciência é tudo que nós temos, que Deus deixou para nós, como uma arma para enfrentar o mal, o maligno. E somente se nós estivermos com as nossas faculdades mentais perfeitamente em
falta de paz, de serenidade, de plenitude. Dessa forma vai ficar mais fácil para o Espírito Santo trabalhar em nossa mente, no nosso coração, transformando tudo aquilo que nos transformou em seres abaixo dos anjos, nos transformando em seres incapazes de alcançar a santificação, nos colocando um pouquinho mais próximos do que Deus espera de nós, que vivamos em essência, a essência do verdadeiro cristianismo, a essência da alegria, a essência dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. E assim, parando mais, chegando mais próximos da paz que será o céu, nos desconectando desse mundo exterior para estarmos mais alinhados com a vida, no Espírito e não na carne, não só no físico. É assim que Deus quer que nós vivamos, em paz, que nenhuma prova vai interferir na nossa comunicação com Deus, seja ela qual for. Passar pelo fogo será fichinha para nós, porque a nossa força é muito maior do que os nossos problemas. Há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por tantos outros que não alcançam a plenitude do Espírito Santo. Busquemos a Deus em espírito e verdade, primeiro nos colocando em sintonia com o céu. Que o Espírito Santo nos ajude a dar a consciência que falta para nós retirar da nossa vida todo e qualquer excesso, seja no comer, seja no beber, mas em especial nas nossas memórias afetivas, tristes, negativas, higiene mental. É assim que a gente vai conseguir passar pelas provas finais, conscientes da responsabilidade que nós temos diante de Deus de cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Quase dormiram, foi? Boa tarde. Muito obrigada, querida, por me dar essa oportunidade de falar sobre a reforma de saúde através da terapia que eu amo, que eu pratico desde a infância, porque na nossa terra é cultural, né? Fazer massagem faz bem. É uma forma de autoconhecimento do seu próprio corpo também. Mas eu vou dar uma recapitulação um pouquinho da reforma de saúde. Vocês praticam a reforma de saúde? Primeira pergunta. Quem pratica, quem tem conhecimento um pouquinho para poder colocar alguma coisa em prática? Nenhum de vocês? Ah, sim. Então, a reforma de saúde é inspirada por Deus, né? Porque Ele nos falou, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não nos pertence, ele foi comprado por preço muito alto, né?
Então, nossa responsabilidade, quando entendemos que Deus nos deu um templo para ir embora. Olha que maravilha! Não precisamos mais ir num templo físico como na época do Antigo Testamento. Ele estava só, né, para poder alcançar Deus, só ir lá fazer o sacrifício, fazer aquela cerimônia e tudo mais, para poder, né, ter um perdão de Deus. Depois de Jesus, nós temos acesso direto. Glória a Deus por isso. A Ele através da oração. E o desejo de Deus é de estar conosco o tempo todo. Jesus falou, né? Ele está conosco até os fins dos tempos, até a consumação dos tempos. Então, para começar, eu sou Rashida, sou de origem tunisiana. E a minha cultura, justamente, desde de 6 em 5 anos, eu faço massagem, porque quando meu pai chegava do trabalho cansado, ele me ensinou a fazer a hidroterapia. Eu preparava água quente, botava na bacia, água sal grosso e fazia escaldapé para ele. Então, para mim, a reforma de saúde era conhecia através da minha cultura. A terapia, para mim, não é um trabalho. Eu sou massoterapeuta, praticamente poucos anos eu ganhei minha vida praticando. Porque para mim não é uma coisa que se ganha, é uma vocação. Eu sempre pratiquei, na maioria dos tempos não conseguia cobrar, não sei como cobrar. Uma coisa que não tem preço. E quando eu era no mundo, eu praticava massoterapia nos eventos esportivos. Você já acredita que eu praticava capoeira? É assim que eu vim aqui no Brasil, conhecer o Brasil, porque eu praticava capoeira na França. E aí eu fazia nesse circuito de festival em festival, workshop em workshop, e praticando. Eu nunca ganhei nada. Eu ganhava essa convivência dos brasileiros, né? Aquelas coisas juntos. Eu me identificava muito. Mas para voltar para a reforma de saúde, Deus nos deixou o legado, nosso corpo, para cuidar. Claro que todos nós temos essas marcas do pecado, querendo ou não, nós temos consequência do pecado também. E temos a opção e a oportunidade de aprender como cuidar e como lidar com esse corpo. Naquela hora que a irmã Rosa falou sobre o primeiro cérebro, o segundo cérebro, né? Eu realmente, pelos estudos que eu fiz, pelos cursos de alimentação saudável, de evangelismo de saúde e tudo mais, na reforma de saúde, eu aprendi que nosso intestino tem neurônios. E esses neurônios, se estão debilitados, debilitam todos os neurônios da cabeça. O que alimenta aqui é aqui. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa. A IA, a inteligência artificial, pode tentar de copiar, mas nunca vai conseguir essa obra-prima que Deus criou. Nosso corpo é um corpo íntegro. É uma coisa, nenhum dos nossos nervos, nossos órgãos, nenhum funciona sozinho. Quando a gente enxerga pelo microscópio, nosso corpo por dentro, célula por célula, como funciona o coração, o fígado, o pâncreas, até o fel. Tudo ali dentro é uma constelação, é um universo, muitos planetas parece, né? Eu sou apaixonada desde pequena pela biologia, que tudo esse universo junto formou um corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é um mundo circunferência e cada um precisamos uns dos outros. Mesmo se nós somos indivíduos separados, mas fazemos parte de um corpo. E Ele requer de nós que nós cuidamos desse corpo, que é o tempo dele e a maneira que Deus achou para não nos
fulminar, né? Porque a presença de Deus com o pecado faz o quê? A gente cai, né? Morre, fulminados. Deus achou essa alternativa para morar conosco, em nós. Então, para eles chegar, ele, né, o Espírito Santo morar aqui, precisamos de limpar, né? Precisamos de corrigir nossos hábitos. Nós vivemos num planeta que é muito, muito atacado, né? Antigamente, antes da influência das indústrias, há 150 anos atrás, não tinham todas essas alimentações, essas indústrias alimentícias, essas coisas, tudo era mais natural. O impacto sobre a nossa saúde física não era tão cruel, porque realmente é cruel agora, porque a gente se alimenta de coisa que normalmente era para nos ajudar a ter o que nós precisamos, mas não é. São alimentos vazios, são alimentos que, pelo contrário, nos prejudicam mais, não ajuda em nada. Vocês imaginam como que o inimigo, ele é muito estratégico, né? Ele nos observa, ele tem 6.000 anos de experiência, ele sabe exatamente aonde bater, aonde nossas fraquezas, quem é que gosta disso, qualquer fraqueza que nós temos, ele vai, esse que é a fraqueza, é para ele um portal. Pode ser uma como se diz? Uma falha pequenininha, o tamanho de um cabelo. Ele entra, para ele é um portão enorme, escancarado. Então, por isso que na maioria do tempo não é percebido. Mas você sabia que mesmo nas doenças, ele nos ataca? Nas nossas fraquezas? Mesmo porque tem algumas coisas no nosso corpo que funcionam automaticamente, que funcionam sozinho. A gente não comenda, não manda, nosso cérebro não manda, por exemplo, a digestão. A digestão se faz automaticamente. Tem várias coisas no nosso corpo que são automáticas, que não dependem do cérebro. Então, tem algumas enfermidades que nós temos. Eu vou falar no meu caso, né? Eu sei que no passado, antes de conhecer a Cristo, eu fumava. Eu enfraqueci meus pulmões. E eu estou recebendo ainda essas influências, né? Ainda tem essa fragilidade. As consequências do pecado, Deus não vai curar aqui, agora. Mas depois sim, graças a Deus, temos essa esperança, né? Mas enfim, tem essas fraquezas. Então, para não aumentar o estrago, o que nós devemos fazer? Devemos cuidar desse corpo, ver o que podemos fazer, estudar uma forma de saúde. A Ellen White escreveu tantos livros maravilhosos. É para nosso bem. Deus fala conosco o tempo todo e a gente presta ouvido. A gente vai resumir só. Vamos só falar do que nos interessa. O que interessa a Deus é que nós estejamos o máximo possível, não saudável, porque nossa saúde não vai ser plena aqui. A gente sabe, mas se nós se esforçamos para dar o melhor, para que o Espírito Santo continue agindo em nós, precisamos de, pelo menos, fazer o primeiro passo. Porque o primeiro passo é aquele que abre o mar. Então, tem muitas coisas que podemos fazer. A hidroterapia, alimentação saudável. Primeiro, se você consegue eliminar o máximo que puder os produtos industriais, já é um grande passo, porque ali não tem nenhum benefício nenhum, não tem nenhum alimento, um nutrimento, não tem nutriente, não tem vitamina, não tem minerais. Como que a gente se alimenta de uma coisa morta? A alimentação tem que ser viva o máximo possível, mesmo se não tem, mais raro, né, de ter frutas e verdura orgânica, mas podemos, através do iodo que limpa, que tira o máximo de metais pesados das
essas coisas de pesticida e tudo mais, também tem bicarbonatos. Tem várias maneiras de contornar essas coisas. Precisamos de aprender e aprender a substituir o que é ruim para coisa boa. Alguns costumes são terríveis, porque o que nos atinge realmente não é somente a genética. Nós aprendemos agora que tem epigenética. O que é epigenética? É um tipo hábito herdada familiar. Nossos pais faziam assim, nossos avós, nossos antepassados tinham uma maneira de cozinhar, uma forma de fazer e que se repete. São coisas que nós herdamos, mas se a gente olhar, observa um pouquinho, a gente pode corrigir alguma coisa, não quer dizer que tem que eliminar tudo, né? Mas, por exemplo, nossos antepassados não cozinhavam com a banha de um animal. Para os ocidentais é um pouco, mas também no país muçulmano, onde meus pais vêm, era a gordura do carneiro. Nós usamos também a gordura animal, o sebo de carneiro, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode se dispensar. Mas para chegar a esse ponto, tem que ir primeiro, igual no computador, desprogramar. Desprogramar o que era que nós conhecemos para colocar o que Deus quer nos inserir. Porque a saúde não é o objetivo de Deus. Porque nesse mundo não teremos saúde plena. A saúde que Deus quer que nós temos é uma melhora. Como eu disse, é um motivo para poder ser conscientemente e, como se diz a palavra, discernir melhor as coisas espirituais. É o discernimento que Deus quer que nós desenvolvendo esse discernimento. Porque a gente não esquece, nós somos o quê? No meio de quê? Do grande conflito. Essa guerra, ela não é visível, mas é a pior das guerras. É pior que todas as guerras juntas no mundo. Porque se não fosse Deus que pede para seus anjos segurar os 4 ventos, não teria mais planeta. Não teria. Se Deus ainda nos autoriza a ser vivente, ainda viver de manhã, todo dia acordar, é porque Deus tem propósito. Deus quer salvar todos, mesmo se sabemos que não vai ter todos, mas que importa? E mesmo sabendo disso, eu prefiro crer que todos serão salvos. Porque se a gente consegue focalizar e ter a consciência dessa batalha, desse grande conflito, nós somos o que então? Se nós estamos na guerra, estamos o que? Soldados. E os soldados, para ir na guerra, ele precisa fazer o quê? Se preparar. Você já viu um soldado ir nos barcos para se preparar para a guerra? Ele vai direto num taco. Os caras são cruel, viu? Mas essa guerra espiritual, ela é especial. Deus quer nos preparar, nos fortalecer o caráter, a mente. Quer transformar, porque quem é nosso exemplo? É Jesus. Ele falou o quê? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele é nosso exemplo para seguir. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos como Jesus, mas que seguindo Ele, nós temos esse exemplo. Ele fazia o quê? A maior parte da vida dele foi o quê? Ele cuidava, ele orientava, ele curava, ele ressuscitava. Fazemos isso? Principalmente nós, né? Porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando Deus nos falou o quê? Amais
a Deus primeiro, em cima de tudo, e amais aos próximos como a si mesmo. Se a gente não consegue se amar, se dar o melhor para poder ter saúde, porque saúde aqui dá entendimento aqui. Então é uma coisa que não pode ser separada. A gente não é uma caixa que é uma parte aqui, uma parte ali, que vai poder ser como os especialistas. Agora é a moda, especialista para tudo. Tá? Você está com problema de dedinho, vai lá no ortopedista. Mas é um tudo. Quando a gente tem uma enxaqueca, não é só porque a cabeça está mal. Às vezes é uma coisa interna. Tem coisa, falta de vitamina, falta de minerais, falta de sol. Tem muitas coisas. E nós temos o quê? Realmente perdemos o conhecimento de nós mesmos. Como a irmã Rosa falou, nós não se conhecemos. Nós nem conhecemos como a nossa biologia funciona. É um mistério. E isso foi de propósito que nós se afastamos de nós mesmos. Por quê? Porque assim, o outro ali, ele ganha terreno. Ele consegue usar a nossa ignorância contra nós mesmos. Então precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, fazer massagem é maravilhoso. Os casais, as filhas, os pais, todos precisamos se cuidar, se tocar, porque através do toque também, qualquer pessoa pode ser massoterapeuta. Pode desenvolver essa massagem com qualquer idade. Basta ter um ingrediente: amar o suficiente para querer o bem da pessoa que você vai querer massagear. Porque o corpo inteiro, ele é formado de sensibilidade, de tudo, tudo é sensível. Você sabia que a pele é o maior dos órgãos que nós temos? Então é um órgão. Ele precisa, ele respira, né? O toque vai. Quando a gente se prende no dedo, numa porta, dói até a alma. Então, vocês imaginam os dedos, tudo essa sensibilidade? Você não consegue fazer o corpo da pessoa porque ela está irritada, não sei lá, mas você pode fazer os pés. Só o toque dos pés envolve todos os órgãos do corpo. E as mãos também. Todas as terminações dos nervos, nervosa, tudo isso, está tudo ligado, porque são pontos que vão diretamente. Está com dor de cabeça, aperta aqui, bem forte. Assim ele vai aliviar. Quando dói aqui, você segura. É pontos. É gatilhos, são coisas que você pode. Quando dói, porque nosso corpo ele é eletromagnético. Nós temos energia, nós somos eletrizados. Já passou da hora. Enfim, que Deus abençoe a todos nós, que nós podemos desenvolver essa consciência que nosso corpo não é só um veículo que a gente pega e vai andando até chegar lá. Não, vocês entenderam que esse corpo vai para lá na eternidade também? Então precisamos de cuidar dele. Claro que Deus vai transformar esse corpo, como ele falou nessa música maravilhosa, né? Esse louvor lindo. Ele vai restaurar, ele vai transformar. E nós já fomos ressuscitados da morte espiritual. Por isso que vocês estão aqui. Amém. Então vamos continuar renascendo, vivendo e cultivar o amor de si. Porque se não temos amor por si mesmo, não tem amor para ninguém. Não podemos dar amor se a gente não consegue se cuidar. Amamos uns aos outros como a nós mesmos. E vamos orar, que Deus abençoe a todos. Santo e amado Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, te abençoe, te agradecendo, porque o Senhor nos deu todo o material necessário para saber cuidar desse corpo que é teu templo. Te agradecemos, Pai, por todas as vezes que o Senhor fala conosco e ainda fala. Te agradecemos pelo dom da vida e a tua salvação. Te agradecemos porque ainda estamos debaixo da graça. Te damos graça por tudo, porque nós temos o privilégio de poder crescer em Ti a
cada momento. E se nós quisermos, poderemos fazer muito mais que o Senhor fez quando esteve aqui. Nos dá esse privilégio de poder ressuscitar mortos, principalmente nós mesmos, para poder testemunhar dos teus feitos e do teu amor em nós. Te damos graças, Pai, por toda a oportunidade de poder ser uma bênção para todos os demais. Nos ajuda a ser servos e soldados fiéis, porque a luta apenas começou. Continua conosco, nos proporciona uma semana abençoada da Tua presença, e nós podemos crescer em Ti cada vez mais. Abençoa cada pessoa que está aqui e cada família representada, e que todos sejamos unidos em amor, em espírito e em verdade. Debaixo das Tuas asas queremos permanecer, em nome de Jesus. Amém. Você me ensinar automassagem? Sim, se vocês quiserem. Rapidinho, ensina pra gente. Ensinamos? Então, o automassagem vamos passar pelas mãos e pelos pés, que são os principais pontos, né? Qualquer pessoa pode, pelo menos, tocar as mãos. Tem alguns que não pode. Mas quem não pode pedir um auxílio, né, de alguém. Aí vocês vão tocar e ver aonde que dói. Aonde que dói, aonde que é sensível. Vocês vão buscar e procurar e vão fazer massagem. E uma coisa importante, no pensamento, no meio da massagem. Quando pensamos no bem-estar e no amor, tudo funciona. Porque isso me marcou. Tem um cientista japonês que fez uma experiência sobre a água. Que ele descobriu que a água, ela tem memória e ela retém todas as coisas que ele pensamos através daquela água. Por exemplo, ele pegou 3 copos de água, ou 2, não me lembro. Ele tocou em cada um em pensamentos diferentes. Um pensamento positivo, o outro negativo. A água que estava com pensamento positivo estava cristalina, cheia de estrela, cheia de coisa luminosa, brilhante, era muito lindo, parecia um arco-íris aí, cheio de estrela. E a outra era escura, trevas, caótica. Nós somos compostos de quantos por cento de água? 70%. Nosso sangue é 83% de água. Vocês imaginam que se a gente anda só com pensamento ruim toda hora, o que nosso corpo produz? Veneno. Então nós temos em nós a capacidade de transformar tudo. Eu estou no processo, eu fui diagnosticado várias coisas, mas desde que eu entrei na reforma de saúde, eu estou no processo. Milagres. E quando eu esquece que eu tenho o poder de mudar as coisas, a dor volta. Quando a gente se deixa atingir pelas coisas, pensamentos negativos, como a irmã Rosa falou, tudo é no pensamento. Eu também tive traumas. Eu acredito que todos nós tivemos traumas. Não é campeonato de traumas aqui. Todo mundo tem tinha a sua medida. Mas o que nos salva, Jesus, que nos permite de esquecer a culpa do pecado, né? O pé, então, o pé. Então vamos continuar a massagem, né? Seria bom de poder fazer um exemplo, né? Mas enfim. Tem algum voluntário? Vem, Fátima. Eu? Sim. Vem. Nossa, fala aí. Seria melhor de mostrar mesmo. Senta ali. Oh, minha querida, você não quer? Senta naquela outra cadeira ali, que eu tenho que ver. Senta ali na frente, para só mostrar o pé. O pé, como que é o pé, vem cá. Não tem problema, a gente não está fazendo concurso de beleza de pé. Então, vamos lá. Segura. Relaxa. A pessoa deitada. A gente pode fazer
automassagem, mas a posição é muito desagradável. Eu recomendo de achar alguém que possa fazer. Porque a gente não relaxa realmente quando nós fazemos para nós mesmos. Então, pode aliviar no momento, mas é recomendado que tenha alguém que tenha amor suficiente para poder nos ajudar. Então, vou só mostrar. O pé tem todos os órgãos. Tem o coração, tem os pulmões, tem tudo, a coluna vertebral, né? Então, aonde que dói a pessoa? A gente vai alcançando. Mesmo se a gente não sabe aonde que estão as coisas, né? Os pontos, a gente vai instintivamente e pensando no bem-estar da pessoa, mandando todo amor, todo o carinho que a gente tem, mostrando que nós não temos recurso de nada, né? Temos só amor, tem só amor para dar e vamos procurar. A pessoa tem que ficar bem relaxada, bem, pode largar o peso do teu pé, isso. Aí vamos futucar. Agora tem que fazer meditação. Entra na meditação. Ó, já peguei. Olha, tem ponte, vamos buscar. É com óleo, né? Um óleo vegetal da sua preferência. Se não tiver qualquer creme que faça. Semente de uva é maravilhoso. Mas de preferência os óleos vegetais são melhor que qualquer produto químico. Porque nossa pele, ela absorve tudo que nós passamos na nossa pele. Vai para o corpo, vai para o sangue. Então a gente não precisa de nada mais. Tudo que passa na nossa pele tem que ser o que nós podemos comer. Entendeu? Não vai nenhum artificial. Eu não recomendo nenhuma proteção solar. Porque aquilo ali é um grande business. Enfim, vamos lá, futucar, vamos fazendo, né, os círculos. Vamos procurar os lugares que dói e fazer carinho. A massagem é um carinho, gente. A massagem é igual o perdão, é uma prova de amor. Então vamos continuar buscando aonde que as regiões, os pontos gatilhos, aonde que dói, a gente permanece, a gente fica ligado com a pessoa. Aqui dói, se ela fala que sim, aperta. Dói. Aí a gente fica 5 segundos. Relaxa e vamos continuar de novo para que a pessoa veja esses apertados no ponto gatilho, dá um sinal no cérebro direto para, né, entender que ele vai entender que ele já está cuidando do problema, não precisa dar aquela dor. Então é tudo um circuito elétrico magnético que nós precisamos aprender, gente, aprendendo e sentir, ouvir seu corpo, como que seu corpo reage, como seu corpo se manifesta. Por exemplo, às vezes a gente vai apertar aqui, ela vai tremer por aí. Então Fátima medita, mas Fátima não está meditando. Não, mas olha, vocês vão organizar uma semana de como você diz, uma feira de saúde? Eu venho fazer com prazer. Uma sessão de massagem para aqueles que querem. Já nos ajudou bastante. E se vocês, né, vocês podem já, desde já, praticar entre casais. A mulher vai fazer para o marido faz para a mulher, mãe para a filha, e a filha para a mãe, e vice-versa. Todo mundo na família pode fazer, e é recomendado. E ainda por cima, cria laços. Quando você faz bem para alguém, no nervo ciático. Você tem que parar de achar que você tem um peso do mundo nas costas também. Entendeu? Vou sentar hoje, vamos passar a noite inteira. Olha, eu recomendo os banhos de assento, escaldapé, toda a terapia, a hidroterapia é maravilhosa. Água, vocês já observaram que quando vai tomar banho depois você já está se sentindo melhor? Então, água é terapia. Massagear, você procura do jeito que você consegue. Não tem receita. Você vai deixar seu corpo sentir, ele vai mostrar o caminho.
Ele vai te mostrar, você vai e vai massageando. Pode pôr óleo, da mesma forma que a gente não faz no faciais, a gente faz, me doeu, aí eu massageio, alivia. Então, vamos procurar a fazer o melhor, não ter receita. O importante é de ter na mente que você quer ficar melhor, quer curar, quer ser com força e vigor renovada. E vai, meditação, respira ao mesmo tempo que você está fazendo essa massagem, e meditando. Meditando não tem precisão de se encher a cabeça de várias coisas. A meditação para fazer massagem é somente descansar, relaxar. Não tem mais aqui, essa coisa. Relaxa essa testa minha, irmã. Relaxa, 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 relaxa. Não está difícil. Pense no amor. Se não consegue, coloca amor. Amor é a palavra mais poderosa. Deus é amor. Nosso Deus é o amor. Ele nos deu. Como a gente perdoa nosso inimigo que nos magoou, a gente não está provando que nós temos amor. Então temos que ter perdão para nós mesmos. Perdoamos. Não precisa andar mais com a culpa, porque a culpa já foi perdoada. Deus falou que Ele já mandou tudo isso para o fundo do mar. Então a gente não precisa mais se preocupar de nada. A nossa única preocupação é de procurar a servi-lo, servir o Senhor, a nós mesmos, uns aos outros, a continuar a ser unidos, andando sempre no mesmo lado, no mesmo sentido que é Jesus. Porque daqui a pouco está aqui. E nós só estamos prontos. Vamos se preparar mais. Porque ainda, olha, vou dizer uma coisa. Se ainda estamos aqui em pé, vivos, é porque Deus ainda tem coisa para trabalhar, senão Ele nos deixaria descansar. Deus não quer que a gente sofre. Se a gente está com Ele, Ele pode nos deixar descansar. Mas nós temos uma missão. A missão de quê? Mostrar o amor de Deus. E como que a gente leva o amor de Deus se a gente não se ama? É complicado, né? Como que podemos ser credíveis, né? Dar crédito nas nossas palavras. As pessoas vão dar crédito em nós se a gente anda preocupado, se a gente anda aflito, angustiado e tudo mais, e tudo aquele pensamento ruim. Eu sou muito, muito feliz de adorar meu Deus, de servi-lo. Quando eu trabalho para a obra, eu rio nasce.